O nosso espírito é como se fosse um presente que Deus nos deu, né? E ela é semelhante à lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor. Então, o nosso espírito, o teu espírito, o meu espírito, é como uma lâmpada que Deus nos entregou, a lâmpada que Deus nos deu, que serve para quê? Ela esquadrinha até mais o interior, até todo o interior, até mais o íntimo do ventre. Então Deus nos deu um espírito para mim, o espírito do Renato, o espírito da Livelta, o espírito da Larissa, o espírito, certo? Deus nos deu como uma ferramenta, tá certo? Uma ferramenta. Ele soprou nas nossas narinas. Qual foi a hora que Ele nos deu o Espírito? Quando Ele nos criou primeiramente do barro, e depois Ele soprou nas nossas narinas o Espírito. Então, quando Deus soprou, Ele saiu de dentro dele, né? O sopro. Então, aquele sopro que saiu de dentro de Deus foi o Espírito. Então, esse Espírito que saiu de dentro de Deus, Ele nos abençoou e nos deu um Espírito. E a palavra vem nos abençoar hoje, nos dizendo que esse Espírito que foi soprado de dentro de Deus para nós, esse Espírito é como uma lâmpada, né? Que vai esquadrinhar todo o nosso interior até mais o íntimo do seu ventre. A palavra de Deus também vai dizer lá no livro de 2 Coríntios que ninguém para conhecer o mais profundo de Deus senão o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito é a lâmpada. Então, quem é, da mesma maneira que o Espírito Santo é a lâmpada de Deus, né? Se nós quisermos conhecer mais a Deus, então temos que nos dedicar a conhecer o Espírito Santo. Nós não só a conhecer, mas nós temos que provar do Espírito Santo. A palavra vai dizer, Salmo 34, provai e vede que Ele é bom. No livro de Romanos 12, também vai dizer, versículo 2, vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas sede renovado, sede transformado pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar. Observe a palavra do Salmo 34, fala em provar. A mensagem dos Romanos 12 fala em experimentar. É diferente de conhecer, porque conhecer é bom. Primeiramente, para nós experimentarmos ou para nós provarmos, nós temos que conhecer. Mas não basta apenas conhecer, porque se nós apenas conhecermos, então não vamos ser meros teólogos, vamos sermos meros estudiosos de Deus. Vamos ser uma alma que apenas ela sabe interpretar a Deus. Mas Deus não quer apenas que a gente fique e viva interpretando Deus. Deus não quer que a gente apenas conheça a Ele. Nós devemos conhecer a Ele, mas acima de tudo nós devemos experimentar dEle. Acima de tudo, além do conhecimento, Ele também nos deu a graça, para que receba a graça, para que além de conhecer, nós possamos provar dEle. E a palavra vai dizer, provai e vede que Ele é bom. Não estou dizendo para você provar algo amargo. Eu não estou incentivando para você provar algo ruim, algo azedo, mas eu estou incentivando a provar algo que a própria palavra, que o próprio versículo ele conclui dizendo, provai por quê? Porque Ele é bom. Experimentai porque Romanos 12, para que possais, para que experimentais a boa, é o que? A boa, perfeita, agradável, o que é agradável? Então é boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então eu estou como um incentivador espiritual, eu estou aqui na linguagem mais tradicional, como um pastor de ovelhas, para te incentivar a dizer que você deve experimentar a Ele, mas não é como um peso espiritual. Você deve conhecer e provar dele, mas não é como carregar uma cruz de madeira nas costas. Mas você deve provar e deve conhecer e deve experimentar, porque Ele é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu estou falando de algo que vai mudar a história da tua vida, que vai mudar a maneira de pensar, que vai mudar a maneira de tu viver, que vai fazer tu reconhecer algo diferente, que vai fazer você entender que não é você mais quem vive, já que você já está crucificado com Cristo. Já não é mais você quem vive, mas é Ele quem vive em você. Paulo disse,
Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então eu estou te incentivando isso aí. Sabe por que eu estou te incentivando a orar? Para que você provar que Ele é bom. Sabe por que eu estou te incentivando a meditar na palavra de Deus? Não apenas ler, mas apenas meditar na palavra, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque é isso que vai te sustentar, porque é isso que vai te fazer feliz, porque é isso que vai te manter de pé, porque é isso que faz você viver o reino do céu. A palavra de Deus também vai dizer, Lucas capítulo 21, versículo 17, desculpa, é o contrário, Lucas 17, 21, vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino está dentro de vós. Esse reino, se alguém disser que o reino está ali, se alguém disser que o reino está naquele lá, está aí, ó, que já colocou, não dirão ele ali ou ele acolá. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, de vós. Se eu não me engano também, Colossenses 1:27, bota aqui, Colossenses 1:27 vai dizer, Colossenses 3:3 vai dizer, não, é esse mesmo. Colossenses 1:27 vai dizer a parte B do versículo, o finalzinho, a última frase lá embaixo, ó, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo aonde? É Cristo lá fora? É Cristo na outra igreja? É Cristo na praça? É Cristo nos Estados Unidos? É Cristo em Israel? É Cristo no Japão? Não, Cristo em vós. Em vós. Por quê? Porque Ele é a esperança da glória. Não é a esperança da morte. Não é a esperança de uma vida amarga. Não é a esperança de carregar uma cruz pesada. Mas é a esperança da glória. Porque a cruz que nós devemos carregar é a cruz interior. Porque a cruz pesada, Ele já pagou o preço. A cruz pesada de madeira, só Ele podia carregar, porque somente através dele os pecados seriam perdoados, a obra de Deus seria consumada, o sacrifício vicário seria cumprido, somente através dele levando a cruz de madeira. Mas já que agora Ele carregou a cruz de madeira, foi flagelado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, porém Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas já que Ele fez o sacrifício, agora você toma para si a cruz, mas a cruz de forma interior. Tem crente que diz assim, essa mensagem da cruz eu não recebo, porque Jesus já carregou a cruz. Verdade, Jesus já carregou a cruz, a de madeira, mas a cruz interior você deve carregar. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, venha após mim, siga-me, toma a sua cruz e vem, toma a sua cruz. Ou seja, Ele tem a cruz dele é especial, é específica. É a cruz pesada, é a cruz humana, é a cruz do Império Romano. Essa, com propósito, Ele já carregou, já sofreu, já derramou sangue, já levou a chicotada, já recebeu coroa de espinho, já derramou todo o seu sangue, já passou tudo aquilo além daquela que a gente possa imaginar. Essa cruz aí Ele já passou. Agora é vez de você tomar a sua cruz agora. Só que essa cruz aí, não precisa tu ir lá para o Gólgota, lá em Israel, e morrer do lado de 2 ladrões, não. Essa cruz aí é para matar o teu eu. Essa cruz que Jesus falou, toma a tua cruz e siga-me. Essa cruz é para matar o teu orgulho. Essa cruz é para crucificar os teus pecados. Tu pega os teus pecados, agora joga nessa cruz. Para que serve cruz? Cruz serve para quê? Cruz serve para quê? Para crucificar, para matar, para mortificar. Cruz é isso. Então a cruz interior, ela vai fazer isso. Porque a cruz romana, ela servia para crucificar o mal, os bandidos, os ladrões, os assaltantes, as pessoas que defraudavam a lei. Então a cruz servia para isso, para crucificar os sentenciados à morte pela justiça. Então a cruz interior, ela também serve para isso. A cruz interior, ela serve para nós crucificarmos tudo aquilo que é condenado, mas condenado por Deus. Ela serve para sentenciar, crucificar, mortificar tudo aquilo que Deus condena. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, se o pecado é abominado, qual é o lugar do pecado? Qual é o lugar do pecado? Na cruz. Na cruz é o lugar do pecado. E cruz é lugar de quê? De morte. Então é aonde
os nossos pecados, ele devem ir, ser lançado na cruz para a morte. É onde o nosso eu deve ir, é onde o homem exterior deve ir, é onde a velha criatura deve ir, para a cruz. Então todas as vezes que tu for tentado a fazer algo ilícito perante Deus, então você na mesma hora você vai pegar esta vontade e vai se lançar aonde? Na cruz. Todas as vezes que você sentir vontade de fazer algo que não é para fazer, você sabe que você vai aborrecer a Deus, então você vai pegar essa vontade e jogar na cruz. Por isso que eu digo que o processo de cruz interior não é um processo único. Não é só no dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus, mas é um processo diário, repetidas vezes. É todo dia e é várias vezes por dia. Ah, eu sou crente porque em 1992 eu fui um culto que o pastor fez um apelo, e eu fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus, coloquei o meu eu na cruz, e em 92, não. A redenção, a crucificação do homem interior é todo dia. E não é só uma vez por dia não. Não é só na hora que tu acorda não, antes de tomar o café da manhã. Eu vou fazer aqui o devocional aqui do pastor aqui, Leonardo Bruno, aqui o devocional, o homem que tem milhões de seguidores no mundo inteiro, a maior corrente de oração do mundo. Então eu vou aqui fazer um devocional de 5 minutos, né, a oração do Salmo 23 e pronto, e eu vou passar o dia. Não adianta você passar 5, 10 minutos numa oração ali, falando coisa boa, pensando em coisa boa, se crucificando, se for passar as outras 23 horas e 55 minutos do seu dia falando errado, pensando errado, fazendo errado. A crucificação é no momento que você acorda, é no momento que você toma o café, é todas as vezes que o seu eu quiser ressuscitar. Aí. Porque já estou, é um verbo no passado. Já estou passado, crucificado. Então se a velha criatura ela quiser reinar, falar, então ela já não se trata de outra coisa a não ser de uma ressurreição indevida. Porque a ressurreição de Jesus foi devida, foi profetizada. Mas quando ele quer voltar a aprontar, está aí a palavra mais tradicional. Quando a velha criatura quer voltar a aprontar, então se trata de uma ressurreição indevida. Então, se a ressurreição é indevida, então mata de novo. Faz que nem os homens que foram ressuscitados, porque Jesus, ele ressuscitou e até hoje a sepultura dele está vazia. E não existe mais nenhuma sepultura no mundo inteiro onde tenha, aqui está Jesus Cristo. Não tem, porque ele ressuscitou e não morreu mais e nem morrerá, e viverá eternamente no seu trono de glória. Mas os homens que foram bem-aventurados, que tiveram a felicidade, não sei se foi felicidade, mas digamos que tiveram a honra de ser ressuscitados, eles voltaram a morrer. Lázaro, ele ressuscitou, mas existe uma sepultura em algum lugar que está dizendo: aqui está sepultado Lázaro, irmão de Maria e de Betânia. Ele voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou ele, mas depois ele morreu. A filha de Jairo ressuscitou, mas depois morreu. Mas Jesus é o único de toda a história da humanidade que ressuscitou e não voltou, mas ele reina, ele está vivo. Os olhos dele são como labareda de fogo, as suas mãos, nas suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele dia que ele vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que ele virá montado em algo parecido com um cavalo branco. Estão dizendo que é cavalo branco, mas eu digo que é algo semelhante a um cavalo branco, porque é isso que dizia na visão do João do Apocalipse. Mas ele virá e sobre a sua coxa e vai estar dizendo: este é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele virá buscar o noivo, que virá buscar a noiva.
Vai acontecer. Olha para a pessoa que está ao teu lado, isso vai acontecer. Mas o nosso eu, ele tem que continuar sepultado. Quem virá no cavalo branco ressurreto é Jesus. Mas o seu eu, nem de jumentinho é lícito ele voltar. Aí. De maneira nenhuma. Então por isso que nós devemos manter crucificado. Isso é todo dia. Todo dia. Você pensa numa coisa que não era para pensar, aí você, já estou crucificado com Cristo, a obra está consumada. Eu não volto mais, meu eu não volta mais, porque quem vive não é mais eu, é Jesus. E eu só estou vivendo agora nessa carne de lata, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo agora nessa carne de lata, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou, entregou a si mesmo por mim. Aí você tem que pronunciar isso repetidas vezes todos os dias. Aí o diabo vai embora na mesma hora. A seta vai embora na mesma hora. A confusão é aplacada na mesma hora. O mal cai por terra na mesma hora. O pecado, ele vai embora. Ó. Está entendendo? Crente. Porque na verdade, a nossa vida espiritual, ela não é mantida por momentos intensos. Os momentos intensos é bom. Eu acho que não tem ninguém aqui para gostar de momentos intensos mais do que eu, na presença de Deus. Todo mundo aqui testemunha disso. Aqui for para orar aqui, para viver um momento aqui sobrenatural de intensidade, acho que não tem ninguém aqui que queira mais do que eu. Mas a vida espiritual, ela não é mantida por esses momentos intensos. Não é de momento intenso por momento intenso que ela é mantida, não. Ela é vivida em decisões simples e diárias. A vida espiritual. Não adianta você viver momentos intensos no culto, 2 cultos por semana, e quando for lá fora, você ter atitudes totalmente ao contrário do momento espiritual que você teve com Deus 2 vezes por semana. Por isso que pessoas espirituais, vamos dizer aqui, andar no Espírito, como disse o apóstolo Paulo, andar no Espírito não é fazer coisas extraordinárias. Tem gente que faz coisas extraordinárias e não vive no Espírito. Mas andar no Espírito é escolher a fonte certa todos os dias, repetidas vezes. Isso é andar no Espírito. Quando você ora, Deus faz coisas extraordinárias através de você. Quando você está em oração, você vive momentos intensos, legal, show. Mas a vida, ela espiritual, a vida com Deus, andar no Espírito, ele só é mantido quando nós escolhemos a fonte certa todos os dias, repetidas vezes. É no nosso levantar, no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso permanecer, no ir para o trabalho, no voltar para o trabalho, por estar em sociedade, por estar em família, por estar em comunidade. Então é aí que nós vamos ver se o cabra é espiritual mesmo ou não. Está entendendo? Porque tem gente que pensa que isso é espiritual, é só... Não. Isso aí é momentos intensos na presença de Deus. Mas o espiritual é aquele que consegue vencer todos os dias, repetidas vezes. Ele vence. Quando vem a afronta, ele vence. Quando vem a perseguição, ele se lembra, já estou crucificado com Cristo. Quando dá com vontade de agir com as próprias mãos, ele vai se lembrar, não, eu sou uma pessoa espiritual, eu vou escolher a fonte certa. A minha fonte certa não é a carne, é o Espírito. Você está o tempo todo assim, você está em trabalhar, aí alguém na afronta, aí você tem vontade de espancar a pessoa. Aí você, na hora, opa, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o que acontece com o braço? Ó? Aí sim, essa é uma pessoa espiritual. Ter raiva, que a pessoa tem raiva, não.
o anti-espiritual não é o que tem raiva, é o que na hora da raiva, ele sabe aplacar a raiva, ele sabe refrear a sua língua. Esse é o espiritual. A raiva vem, a ira vem. A Bíblia diz, vai dizer o quê? Irai-vos, mas não pecai-vos, né? Irai-vos, mas não pequei. Então a ira vem, mas a diferença do homem natural, carnal, para o espiritual é essa. Porque quando a ira vem, o que não é espiritual, ele age com as próprias mãos. Mas o espiritual, ele se crucifica na mesma hora. A ira chegou, aí ele se lembra, de repente ele se lembra, opa, eu sou de Cristo. Opa, a velha criatura querendo ressuscitar, volta para a sepultura. Não é só dia de culto não, meu filho. Não é só na hora de oração de avivamento não. Não é só na hora das línguas estranhas não. É lá dentro de casa. É lá nos meus do teu. É quando você está perto daquela pessoa complicada. Sabe por que é que Deus coloca a gente para conviver com gente complicada? É para provar, para saber se tu é espiritual mesmo. É treinamento. Quem é que não teve a oportunidade de viver ou vive com gente complicada? Principalmente quem tem chamado de Deus. Principalmente quem tem escolhido de Deus. Deus sempre coloca os seus escolhidos para viver, nem que seja um período da sua vida, dentro de casa com gente complicada. Porque é você aprendendo a ser espiritual. Você vai aprender a ser espiritual. Você vai aprender a aplacar a ira. Você vai aprender a liberar perdão. Você vai adotar um coração de criança, porque se não for como criança, não podereis entrar no reino do céu. Você vai aprender a relevar. Mas a criança está doidinha ali já. Eu sou criança, o coração tem. É complicado, né? Cadê o Miguel? É assim mesmo, rapaz. Então, isso é treinamento para te fazer uma pessoa espiritual, porque não adianta você vir para a igreja, entrar nos mistérios, ser arrebatado às primeira, segunda, terceira dimensão, a ponto de você voltar dizendo, que nem Paulo falou, que o que Deus mostrou foi coisas de palavras inefáveis. Não adianta quando chegar lá na tua casa, a primeira pessoa que olhar com a cara feia para tu parte para a briga. Não adianta. Você não é espiritual. Você pode até viver momentos intensos. Você pode até falar línguas estranhas. Você pode até ter revelação. Mas você não é espiritual. Aí, como é que faz para sair do teste? Sou eu. Fazer que nem os discípulos, né? Quando Jesus disse que alguém ia trair, né? Sou eu. Ah, tá certo. Então, é treinamento, bebê, é treinamento. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair da prova. É treinamento. Olha o Henrique, ó. Tá entendendo, pessoal? Então é isso que acontece. Então é isso, porque só quem sabe, né, se for dentro desses requisitos de espiritualidade, se os requisitos for esse, então só quem sabe quem é espiritual aqui na verdade é quem convive contigo e Deus. Porque dentro da igreja todo mundo é espiritual. No culto todo mundo é espiritual. Dentro do culto todo mundo perdoa, dentro do culto todo mundo abraça, todo mundo entra no mistério, todo mundo participa da oração. Mas só quem sabe quem é e quem não é quem convive no dia a dia, em casa ou no trabalho, e Deus que vê todas as coisas.
Amém. Então, o que é a pregação de hoje? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Que esquadrinha todo o interior, até mais o íntimo do ventre. Então é o Espírito que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. E nós precisamos, o nosso espírito, ele só é um espírito, porque existe espíritos e espírito. Não quer dizer que, eu senti aqui no meu espírito, não quer dizer que é um espírito santificado, porque a pessoa sendo bom ou ruim, todas têm um espírito. O macumbeiro tem espírito, o bandista, o bruxo, tem espírito. E aliás, o espírito deles é altamente evoluído. Só que não é um espírito renovado, não é um espírito que nasceu de novo, e não é um espírito que é morada de Deus. É diferente, tá certo? É diferente. Eu estou falando de espírito que foi renovado, espírito que nasceu de novo. Um espírito restaurado por Deus. E o nosso espírito só pode ser restaurado por Deus por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos transforma. O Espírito Santo é quem consola. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar tudo aquilo que foi dito. Porque que quando você está pregando uma palavra, você nem se lembra daquele texto, daquele versículo, daquela passagem, mas de repente no meio da pregação, no meio da tua saudação, tu se lembra. Porque o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de tudo aquilo que foi dito. Então o Espírito Santo ele faz outra coisa, mas o principal papel do Espírito Santo é o quê? É gerar, é revelar Cristo em nós. A principal função do Espírito Santo, de todas as coisas que ele faz, o Espírito Santo ele batiza com fogo, o Espírito Santo revela o oculto e escondido, o Espírito Santo faz a gente orar em línguas estranhas, mas a principal função do Espírito Santo é revelar Jesus em nós. Então, quando nós temos a revelação de Jesus em nós pelo Espírito Santo, somente o Espírito Santo está capacitado para isso. Nós não podemos conhecer Jesus no profundo se não for pelo Espírito Santo. Porque Deus deu capacidade, ferramentas apropriadas somente para somente para o Espírito Santo, para nos revelar verdadeiramente quem é Cristo, quem é Jesus, quem é seu Filho, quem é o seu Salvador, no profundo, somente o Espírito Santo. Por outros meios não é possível. Pelo seu próprio intelecto não é possível. Se você ler a palavra buscando através de outras fontes, você não vai conhecer Jesus no profundo, só por meio da comunhão com o Espírito Santo. Comunhão. Aí o Espírito Santo é quem transforma, quem regenera o nosso espírito, que faz o nosso espírito nascer de novo. Nascer de novo. Aí sim. Aí agora esse espírito, o teu espírito, o nosso espírito, ele está preparado. Ele está preparado e agora se cumpre este versículo, né? Porque o espírito do homem é esse espírito regenerado, transformado. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até mais o íntimo do ventre. Agora, o teu espírito está capacitado, regenerado, transformado pelo Espírito Santo para ser como uma lâmpada. Que vai esquadrinhar primeiramente o teu interior. E que por meio do Espírito Santo vai esquadrinhar o coração de Deus, a ponto de ser revelado em nós, dentro de nós, a Jesus. É essa lâmpada. O que essa lâmpada faz? Em primeiro lugar, o que essa lâmpada faz? A primeira coisa que ela faz, ela vai fazer o quê? Esquadrinhar o interior, mas o de ventre. Mas de quem? Jesus. Jesus. Vai ser o Espírito que Deus te deu, ele vai esquadrinhar, vai trazer a revelação do mais íntimo e profundo do coração de Jesus. Aí quando você tem posse dessa revelação, aí sim, aí você está preparado. Aí você está preparado
né? Para ser lâmpada para si mesmo, para poder sondar o teu próprio coração, para poder se autoexaminar através do teu espírito. E quando Deus quiser usar alguém, então aí o seu espírito unido com o Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, ele vai ser lâmpada. Deus vai usar, vai ser a lâmpada de Deus para poder esquadrinhar o coração dos outros, para que você seja canal de Deus para levar uma palavra profética para que a igreja, para que serve uma palavra profética? Para que a igreja seja edificada. Está dizendo lá no 1 Coríntios, onde fala nos dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 9, também fala no capítulo 14 a respeito dos dons espirituais. Para que serve a revelação? Por que um pastor ele chega para uma pessoa e Deus revela o que aconteceu? Revela o que foi que conversou com o cônjuge dentro de casa. Isso aconteceu, foi muito aqui já, isso acontece. Isso é comum aqui. Revela até o que a pessoa pensou. Revela o que a pessoa conversou em casa. Por quê? Para que é? Porque tem gente que diz assim, mas para que essa revelação? Eu já sei quem eu sou, eu já sei qual é meu nome, eu já sei o que foi que eu comi, que eu falei. Para que vai servir? Vai servir para edificar a fé da igreja. Porque quando vem a revelação do oculto e do escondido, então aquele que é incrédulo, ele vai passar a acreditar, porque ele está vendo que Deus revelou o oculto e o escondido. Tá? Diz bem direitinho na Bíblia isso aí, para que serve revelação. Aí nesse momento a igreja é edificada, né? Tem gente que revela até nome da pessoa. Mas para que nome? Para que nome? Ora, se eu estiver num canto, se eu estiver num culto, e eu ver que Deus usou uma pessoa para revelar o nome de outra pessoa que ela nem conhece, então eu vou me levantar, vou aplaudir, vou dar glória para Deus, porque agora eu tenho certeza que Deus está naquele lugar. É para isso que serve a revelação. É para isso que serve a manifestação dos dons espirituais. Para saber que Deus está presente, que Deus é vivo, que Deus fala, que Deus não é um Deus morto. Mas Deus, Ele só vai usar o teu espírito para revelar o que está acontecendo em outro espírito, se primeiramente o teu espírito é desejoso da revelação de Cristo. Porque tem gente que quer ter a revelação da vida do outro, ter revelação da vida de não sei quem, quer ter uma revelação para poder mostrar que é espiritual, mas ele não tem vontade de conhecer a Deus no profundo. A primeira revelação que a pessoa regenerada, ela deve desejar é a revelação de conhecer a Jesus no profundo. A lâmpada que Deus nos dá, que é o nosso espírito, ela tem que nos trazer o desejo de conhecer a Deus no profundo. Então, quando Deus encontra esta pessoa, encontra esse coração desejoso de conhecer a Deus, que tem a revelação de Cristo, esse espírito que agora está regenerado e transformado e nasceu de novo, aí sim, aí Deus vai abrir os olhos do entendimento espiritual para revelar o que é que a pessoa comeu no café da manhã, para revelar a briga do vizinho que teve no dia anterior. Mas primeiro tem que ser regenerado. Primeiramente tu tem que ter sede de Deus. Primeiramente, tu tem que botar o teu joelho, né, para Deus, me revela o que aconteceu, me revela a briga, me revela o nome. Não, você tem que se ajoelhar e dizer: Jesus, eu quero te conhecer no profundo, me revela o teu coração. É essa revelação. Aí quando Deus vê alguém pedindo esse tipo de revelação, aí ele abre o leque. Porque ele identificou que ali é uma pessoa transformada e regenerada pelo Espírito Santo. E agora sim, pode ser usada por Deus com profecia, com revelação. Está entendendo? Está entendendo? O segredo é esse. É ter sede de Deus. Tem gente que tem sede de ser guri, uma espécie de guri. Tem gente que tem sede de ser uma espécie de revelador. Tem gente que tem sede de ser uma espécie de cigano gospel. Aí quando Deus olha para isso aí, Deus não vai prestar. Não vai prestar, eu não dou. Mas quando vê alguém assim, ó, quando vê Deus vê alguém assim, ó, Senhor, eu tenho sede de Ti. Senhor, me dá mais da Tua presença.
Senhor, eu quero conhecer, não só conhecer, mas eu quero provar de ti. Salmos 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, eu quero não só conhecer, eu já te conheço, mas agora eu quero experimentar da tua boa, perfeita vontade agradável sobre a minha vida. Aí quando Deus olha, eita, isso aí foi transformado. Aí eu acredito que os anjos olham assim, pegou. Acho que essas horas que os anjos entram nos mistérios. Agora pegou, quando vê alguém orando desse jeito, de coração. Não vai disfarçar não adianta disfarçar não. Porque o Espírito é a lâmpada do Senhor. Ele esquadria o profundo o que está no teu coração. Não adianta querer dizer que quer conhecer a Deus se o coração quer só se amostrar, porque Deus não vai dar. Você sabia que o nosso coração, ele emite um campo magnético 5.000 vezes mais forte do que a mente? Você sabia? O que é que isso significa? O que é que significa? O que sai do teu coração, o que está do teu coração, é 5.000 vezes mais forte do que está na mente, do que aquilo que tu fala. Então não adianta falar com a boca, se a energia que sai do teu coração é 5.000 vezes, tem que 5.000 vezes mais forte. Só vai dar certo se haver um alinhamento. O que sair da tua boca, o que está na tua mente, tem que estar alinhado com o que está no coração. Por isso que pedis e não recebeis, disse Jesus para o discípulo. Pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Porque a mente pede uma coisa e o coração pede outra. Aí aquele que duvida, é como está escrito lá no livro de Tiago, aquele que duvida é como está sobre as águas, sem saber para onde vai. Ele tem um pensamento duplo. O pensamento duplo é esse. É a mente, a boca fala uma coisa e o coração pensa outra. Mas a partir do momento que o teu coração, ele almeja e deseja a coisa certa, aí é inevitável a bênção não chegar. É inevitável acontecer o que está escrito em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que o universo vai responder ao teu favor. O universo vai responder ao teu favor. A Bíblia explica isso, é comprovado pela ciência. O coração é mais forte, o que sai do coração é mais forte 5.000 vezes do que a mente. Isso foi comprovado pela ciência, estudos. Isso é comprovado pela ciência quântica. Einstein provou isso. E foi comprovado, só que ele provou isso, algo que já estava na Bíblia. Quando a Bíblia diz: louvam com os lábios, mas maldizem nos corações. Foi a descoberta de Einstein. Aí depois que Einstein descobriu, ele viu que já estava na Bíblia. Amém, pessoal? Vamos orar para poder dar tchau. Vamos fazer o melhor. Vamos primeiro para a oferta para o dízimo, depois a gente faz a oração final, tá certo? Amém? Para a gente não ficar preso, né? A gente vai estar aqui orando, vai subir ao terceiro céu, e lá no terceiro céu me lembrar, meu Deus, a Vitória vai louvar e dar oferta. Meu Deus do céu, tenho que voltar, meu Deus. Mas ela está gripada, vai, Larissa, andar a oferta.
Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus novamente. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim te escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim ele me escolheu. Mas mesmo assim ele te escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim te escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho. Perdoa-me, me escolheu. Mas mesmo assim te escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Ele não mudará. Ele não passará. Aleluia, Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade.